fazer. Então, ele tem esse dever, mas não pode sofrer castigo físico, não poderia, não é, apanhar por causa disso, evidentemente. Então, essa é a construção que se faz no Brasil. O trabalho do preso pode ser e é obrigatório, desde que não seja forçado. Há quem diga que mesmo o trabalho obrigatório seria proibido por essa disposição constitucional e que não haveria grande diferença entre trabalho forçado e trabalho obrigatório. Mas esse é o entender minoritário. Prevalece que pode sim e que o trabalho é dever do preso. Outra pena proibida pela Constituição é a pena de banimento. Banimento que é a retirada forçada do território nacional. Então, por mais que isso seja voz corrente, não é? No povo, esse sujeito deveria mandar ele para fora do Brasil, deveria expulsar ele do Brasil, devia mandar ele embora, não é? Não pode. É direito humano pertencer a uma pátria, face de tudo para evitar os apátridas, e se o sujeito, não é, está no Brasil, se o sujeito praticou o crime no Brasil, é brasileiro, a pena, o caráter penal da sanção não pode consistir na sua retirada do território nacional. Daí a dificuldade para se extraditar, não é? Isso é tema de constitucional, mas todos lembramos que o brasileiro nato não pode ser extraditado, o naturalizado apenas em poucas e excepcionais hipóteses, e mesmo estrangeiro, não é uma consequência penal a saída dele do território nacional, mas sim uma consequência administrativa, quer nos casos de deportação, quer de expulsão. Por fim, senhores, também é proibida a pena cruel. E o que será uma pena cruel? Pena cruel é aquela que impõe um ilegal e intenso sofrimento. Então, um determinado sofrimento, é claro que é natural a toda espécie de pena, em especial aquela que rege nosso sistema, que é a pena privativa de liberdade. Mas aquilo que transcende a lei e que traz o intenso sofrimento, como a falta de cuidado médico, de alimentação adequada, de possibilidade de se ver à luz do sol, não é? Todo esse tipo de extra, de maior intensidade ao sofrimento, previsto legalmente para a pena, pode sim caracterizar pena cruel. Não é ainda comum no Brasil se dar tanta importância para a proibição da pena cruel, não é? Os tribunais ainda não têm tanto costume em reconhecê-la. Mas acreditamos, não é, que assim como cresce, se estrutura, se engrandece a compreensão do que é um Estado democrático de direito, dignidade da pessoa humana, certamente os tribunais ficarão também cada vez mais sensíveis a esse tema e perceberemos mais casos, não é, de sanções, de hipóteses concretas censuradas pelo tribunal a partir dessa vedação constitucional. Bom, então, eram esses os comentários ao princípio da humanidade das penas, como disse, esculpido no artigo 5º da Constituição. São sempre muito frequentes as dúvidas? São? Então, vamos já ao nosso próximo bloco, Pergunte ao Professor, tentando esclarecer as 5 principais e mais frequentes dúvidas sobre o assunto. Vamos lá? Voltamos agora com o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Bloco do qual os senhores também podem participar, enviando a sua pergunta para o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. Os senhores podem participar e, quem sabe, num próximo programa, a pergunta feita pelos senhores poderá ser respondida
pelo professor ou mesmo pode ser o tema de um outro programa. Participe! As perguntas de hoje são 5, versam sobre a humanidade das penas. Vamos começar com a primeira pergunta. Vamos lá? Professor, é possível alterar a lei para permitir a prisão perpétua? A questão da prisão perpétua. Será possível alterar a lei para impor prisão perpétua? Bom, há quem diga que sim. Quem bate pela resposta afirmativa argumenta que o poder emana do povo, em seu nome pode ser exercido, e se for vontade da maioria da população, sim, a prisão perpétua poderia ser imposta. Não é, no entanto, o que prevalece. Pelo contrário, a ideia é que a proibição da prisão perpétua é direito individual previsto no artigo 5º da Constituição, e esses direitos individuais são exatamente aqueles reconhecidos para as minorias, ainda que contra a vontade das maiorias. Sim, porque em uma determinada hipótese, um crime que gera muita repercussão, muita revolta social, é compreensível e até previsível que a maioria da população queira um tratamento, a princípio, degradante até para o criminoso, para o autor aí do crime. No entanto, os direitos individuais servem exatamente para frear esse ímpeto que, por vezes, pode contaminar a maioria da população. Por isso que, ainda que seja querida, desejada pela maioria da população, a prisão perpétua não pode retornar para o nosso ordenamento. Daí a ideia de se considerar cláusula pétrea todo direito individual. Lembra, cláusula pétrea é aquela que não pode ser objeto de emenda, é aquela que não pode ser objeto de alteração constitucional. A resposta, então, é não. Prevalece que não, né? E, na visão dos tribunais, quer da doutrina, não é possível implantar a prisão perpétua. Vamos à nossa segunda pergunta. Professor, se não pode cumprir mais de 30 anos, é a mesma coisa ser condenado a 30 ou a 300 anos? Excelente pergunta. Ora, se não vai poder permanecer mais do que 30, ser condenado a 30, a 90, a 100 ou a 300, dá na mesma? Não, não dá na mesma. Por quê? Porque os benefícios da execução penal não serão contados com base nos 30 anos que são resultados da unificação, daquele procedimento em que o juiz reúne as penas e fixa o limite de 30 anos. Não. Os benefícios da execução penal serão contados na pena total aplicada. É esse o entendimento pacífico nos tribunais superiores hoje. O que significa isso? Que quer aquele que foi condenado a 30, quer aquele que foi condenado a 300, irão cumprir no máximo 30 anos, conforme determina o artigo 75, que regulamentou em 30 anos o máximo de cumprimento de pena. No entanto, aquele que foi condenado a 30 anos poderá progredir cumprindo 1/6 dos 30 anos, enquanto que aquele que foi condenado a 300 anos terá que cumprir 1/6 de 300 para poder progredir. Sim, é claro que ele não vai cumprir 1/6 de 300, que 1/6 de 300 contabilizam aí 50 anos, e com 30 ele já vai ter acabado o cumprimento da pena, não é? Mas, teoricamente, para poder merecer o benefício, ele teria que cumprir 1/6, ou 2/5, ou 3/5, em se tratando de crimes hediondos, da pena total aplicada, e não dos 30 anos que são o resultado da unificação. Então, dá diferença. Aliás, é exatamente em busca dessa diferença, de se tratar os desiguais na medida da desigualdade,
que o Supremo Tribunal Federal